Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazer aqui a mensagem profética para a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra no livro de Josué. Vamos ler somente os 2 versículos hoje aqui no capítulo 1. Vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Vamos lá, vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: Não deixe de falar as palavras desta lei, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A maioria de nós, ou talvez todos que estão me ouvindo agora, já conhecem a magnífica história de Josué. Josué, filho de Num, e tinha como mestre Moisés. Diz a Bíblia que ele não saía da tenda de Moisés porque tinha interesse de entender as intimidades que Moisés tinha com Deus, e Josué tinha ali as suas curiosidades, que são muito boas quando alguém tem esse tipo de curiosidade. E vejamos que o tempo passa, né? E agora Moisés morre, não está lá no meio deles, e Deus quer levantar um líder. Justamente Josué, ele era aquele homem que sempre estava nas batalhas, sempre estava comandando as batalhas que a qual Israel ele combatia. E agora Josué, ele é líder de Israel. Deus designa ele como líder. Só que para liderar um povo como esse não é simples como nós poderíamos pensar. Não, é muito complicado, muito complicado. Mas o interessante é que Deus começa a conversar com Josué, dando alguns princípios para que ele pudesse entender a sua chamada. É muito difícil você entender qual é o seu chamado hoje aqui, mas Deus vai lidar com você sobre essa questão do seu chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós e tem um propósito para cada um de nós. Mas é preciso que a gente fique atento para aprender dele, para ouvir dele. Mas aqui nós temos algumas orientações que eu posso te dar em alguns minutos que nós temos aqui, para que você entenda como você chegar a esse padrão de prosperidade, né? De sucessão, de sucesso. Vamos lá? Vejamos aqui que a passagem desde o início, né, impressionante que no versículo 2 aqui, né, ele fala: Moisés é morto. Imagine agora lembrar ele: Moisés é morto. Como José pensasse: eu sei disso, é por isso que eu estou aqui, mas como é que eu vou fazer sem Moisés? Mas o interessante é que no versículo 3 ele fala: como prometia Moisés, todo lugar que pusesse os pés daria a vocês, seu território, como no livro, etc. E ele fala, no final do versículo 5, ele fala assim: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o desampararei. Então está aqui, eu fico imaginando Josué ouvindo esta palavra e diz: agora sim, né? Se você for comigo como você foi com Moisés, com certeza eu estou bem na fita, eu estou muito bem e vou ter sucesso sim. Mas o interessante é que nós vamos aqui ler o texto todo, mas ficamos aqui no versículo 8 e 9, e o interessante é que Deus dá algumas orientações e algumas recomendações a Josué como vencer essas batalhas, como também está dando a você, está dando a mim, a todos nós, como vencermos as nossas batalhas diárias e como encontrar o propósito nesta terra e como ser próspero quando nós abraçarmos esse propósito.
A primeira coisa que temos que fazer aqui, segundo o versículo 8, é não se apartar do livro da lei. Não se aparte desse livro. E ele volta a dizer, e nesse livro, medita de dia e de noite. Mas por quê? Talvez você perguntaria, ou talvez Josué poderia provavelmente ter perguntado a Deus, e Deus fala: só então os caminhos prosperarão, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. O nosso sucesso, a nossa prosperidade depende muito quanto nós estamos meditando, o que estamos aprendendo neste livro. E temos que nos voltar para ele. A Bíblia, ele é um livro sagrado, ele foi inspirado por Deus. Tudo que contém neste livro aqui, ele nos mostra e nos ensina da onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Então é interessante que você se coloque dentro desse livro, que você se mergulhe em estudar este livro, e para que Josué pudesse vencer as batalhas que nós já podemos ler mais à frente, que venceu as batalhas, foi preciso que ele se voltasse para cá, que ele meditasse de dia e de noite sobre este livro, porque se ele não fizesse isso, queridos, ele não iria ter o sucesso que ele teve. E olha que foram coisas inusitadas. Por exemplo, atravessar o rio Jordão em época de cheia. Só Deus, só alguém que entende, que estudou, que meditou na palavra, que tem a fé, que acredita naquilo que Deus falou, que crer que Deus seria com ele como foi com Moisés, poderia acreditar nisso. Agora, outra questão muito inusitada foi justamente a batalha que ele venceu para derrubar os muros de Jericó. Era impossível, na ótica humana, né, era impossível aquele povo serem derrotados, mas Deus foi lá com Josué, e Josué, ele meditou na lei de dia e de noite. Ele acreditou na palavra de Deus, e por acreditar, ele foi e venceu a batalha de Jericó. Não vamos aqui falar todo o livro, que é muito magnífico esse livro, aconselho você a estudar ele, mas uma coisa é certa, Josué teve medo? Teve, provavelmente, doeu um pouquinho, deu aquela dorzinha na espinha dele assim, né? A responsabilidade, né, do grande ofício que foi dado a ele. Então Deus, ele no versículo 9, ele fortifica do que ele já tinha, ele dá um reforço naquilo que ele já tinha falado com Josué antes. Não é assim que te ordenei? Seja forte e corajoso, não te apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Aleluia. Que bom você ouvir isso, né? Que o Senhor está contigo, para onde você andar, as mãos dele estará sobre a sua vida, te abençoando, te guardando, né? Eu sei muito bem o que é isso, né? Eu vivo isso na pele a cada dia, com as mãos dele me ajudando. Olha que eu não mereço muita coisa não, hein? Eu mereço quase nada ou não mereço nada, mas Deus é comigo. Deus tem guardado-me, guardado a minha família, guardado os meus filhos, alguns deles desviados, né? Mas Deus tem guardado eles, tem guardado a minha mamãe, tem guardado o meu irmão, enfim, todos os meus parentes, todos aqueles que fazem parte do meu coração, tem guardado a igreja, tem guardado os meus pastores, os meus amigos, as minhas amigas, e isso eu fico muito feliz. Em alguns casos, infelizmente, alguns têm partido, mas Deus ainda continua sendo Deus na sua vida. Existem batalhas, queridos, que já lutamos, já passamos por ela, e outras que virão, né? Precisamos nos preparar justamente para essas batalhas, mais e mais. A cada dia precisamos meditar nesse livro, ler esse livro, estudar esse livro. Aconselho você a fazer um curso de teologia, fazer um curso de teológico. Aprenda a palavra do Senhor, é útil para você, ok? Que você tenha um sábado excelente, um sábado de prosperidade,
um sábado de bênção, um sábado de saúde, é o que mais precisamos hoje, né? Que Deus te abençoe, tá ok? Deixa eu lembrar para você, o céu é o nosso limite. Até amanhã, por mais uma mensagem profética para a sua vida. Deus te abençoe.